Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 10. Dando prosseguimento à nossa série, falaremos de mais duas entradas ou dois capítulos do Manual de Epicteto, isto é, capítulos ou entradas de números 11 e 12. A tradução que será usada, como sempre, é a de Aldo Dinucci e Alfredo Julián, colocada em domínio público alguns anos atrás. Você pode ter acesso a ela clicando no link que está aqui embaixo na área de descrição. Então vejamos o que Epicteto observou a seus alunos ou interlocutores da maneira como as suas palavras foram anotadas por Flávio Arriano no seu Encheiridion. 11. Jamais a respeito de coisa alguma digas eu a perdi, mas sim eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo dos que se instalam em uma hospedaria. 12. Se queres progredir, abandona pensamentos como estes. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na opulência. É melhor ser mau o servo que tu infeliz. Começa a partir das menores coisas. Derrama-se um pouco de azeite, é roubado um pouco de vinho. Diz, por esse preço é vendida a ausência de sofrimento. Esse é o preço da tranquilidade. Nada vem de graça. Quando chamares o servo, pondera que é possível que ele não venha, ou, se vier, que ele não faça o que queres. Mas a posição dele não é tão boa para que dele dependa a tua tranquilidade. Muito bem, nós temos aqui duas entradas ou capítulos em que Epicteto, direcionando-se a seus discípulos ou interlocutores, nós não temos muito o contexto, acaba se voltando à necessidade de retificação de certos pensamentos. Então, existem maneiras de pensar, caminhos mentais que nos conduzem para resultados piores e maneiras de pensar, caminhos mentais que nos conduzem para resultados melhores, que nos conduzem na direção daquilo que ele chama progresso, né? É a chamada prokopé. São verbos ligados aí a esse termo grego. O próprio aspirante estoico, por assim dizer, era chamado de prokopton, isto é, aquele que pode progredir, né? Está em vias de progredir. Então, há caminhos mentais, tipos de pensamento que levam o indivíduo a progredir e há caminhos mentais, tipos de pensamento que tornam o indivíduo mais perturbado e perturbável, mais inquieto e, portanto, mais distante do objetivo da filosofia, tal como era entendida pelos estoicos. Jamais a respeito de coisa alguma, diz a entrada 11, digas, eu a perdi, mas sim eu a restituí. Então aqui se está fazendo menção aos externos, às coisas exteriores, né? Todas aquelas coisas que nos cercam, e mesmo as pessoas que nos cercam. Isto é, tudo o que nós temos, seja em termos de, enfim, conforto material, seja em termos de presença sentimental em nossa vida, são coisas e pessoas sujeitas à mudança e sujeitas ao desaparecimento. É necessário ter em vista isso sempre. Epicteto volta a esse tema no seu manual diversas vezes. Então nós estamos circundados de objetos que podem se perder, podem se danificar, podem se desgastar, podem ser roubados.
E da mesma maneira, por mais difícil que nos pareça encarar essa realidade, também as pessoas que amamos e com quem convivemos estão sujeitas a leis naturais que as colocam com um prazo de validade. Né? E é por isso que algo em que Marco Aurélio, por exemplo, insiste muito mais do que Epicteto, há uma necessidade de se apoderar do momento presente, né? Enquanto temos à nossa disposição esses objetos, essas coisas que nos são caras e essas pessoas que amamos. E Epicteto vai a extremos. Né? Vai dizer, o filho morreu, ele foi restituído. E como nós devemos entender isso? Né? Essas coisas e pessoas são colocadas na nossa vida e também são retiradas em algum momento. Ou nós somos colocados na vida de certas pessoas e somos retirados em algum momento. E Epicteto tem uma piedade pagã, que lhe é muito característica, que o faz acreditar numa divindade, né, que se identifica com o logos universal, com a razão universal, e que administra, né, o todo. Então, é esse princípio, ou essa razão, ou essa divindade, quem coloca as pessoas na nossa vida, nos faz dispor de certos objetos, mas também em determinado momento retira essas pessoas e essas coisas de nossa vida. Então, nesse sentido, as coisas voltaram, né, para o âmago do ser, para o âmago do universo, para Deus, se quiserem. A mulher morreu, bom, foi restituída. Então, programar-se mentalmente, digamos assim, para entender que pessoas que fizeram parte da nossa vida, isso é muito difícil, ok? Isso tudo é bastante complicado. Quando morrem, voltaram para, digamos assim, voltaram para o círculo do Logos universal, de Deus, etc., é algo que predispõe o sujeito a coisas melhores, né? A situações interiores melhores. Porque se o indivíduo ficar com a ideia de perda o tempo todo, ele sofrerá um luto muito pesado, né? Ele terá um sofrimento muito complicado de ser superado. Né? Então, de alguma maneira, todos aqueles que superam o luto, né, em algum momento colocam a questão da perda em termos universais, por assim dizer. A pessoa entende que aquilo acontece por uma lei da natureza, por circunstâncias que são muito superiores àquilo que ele pode fazer ao seu domínio de ação. Né? A propriedade me foi subtraída, isso também vale para as nossas posses, né? Então também foi restituída. Né? Então nós dizemos, este pedaço de terra é meu. Né? Mas na verdade, se nós formos bastante rigorosos ontologicamente, digamos assim, nós percebemos que nós estamos apenas usando aquele terreno. Né? É claro que existe um reconhecimento legal e que isso é muito importante para a manutenção da civilização humana. Né? A tentativa de se desfazer disso foi catastrófica, mas a ideia de que você de fato é proprietário de um pedaço do planeta Terra é uma fantasia jurídica, né, por assim dizer. Porque fundamentalmente você nem sempre teve aquilo e quando você morrer aquilo não estará consigo, não estará com você. Né? O que te importa por meio de quem é aquele que te dá, mas quem a subtraiu é mau. Então, se alguém rouba uma propriedade, há sempre a acusação feita contra esse indivíduo. Né? O que te importa por meio de quem é aquele que te dá a pede de volta. Né? Aqui há um comportamento que talvez nós não achemos o mais interessante, porque
há uma resignação diante da perda de alguma coisa, né? E eu creio que nós nos resignamos nesse sentido quando a coisa que nos é retirada é de pouco valor, ou de um valor que é restituível, né? Quando a coisa é um pouco mais valiosa, nós tentamos algum outro meio de reconquistá-la, né? Mas se alguém lhe leva, por exemplo, o celular, você vai ter que se resignar a jamais voltar a ver aquele objeto, né? Novamente. Muito dificilmente você vai voltar a vê-lo, né? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outro. Então tudo aquilo que nós temos, isso é muito, muito, muito estoico, né? Tudo aquilo que nós temos é algo que nos é dado, digamos assim, incomodato, né? É algo que nos é dado e que fica sob nossa guarda durante algum tempo, tá? Então, este volume, né, ficará comigo durante algum tempo e, posteriormente, ou eu me desfarei dele, ou alguém o pegará, ou, enfim, depois que eu morrer, será dado para alguém, colocado à venda em sebo, né, enfim. O fato de que eu o considere meu é uma forçação de barra, por assim dizer, né? Ele é algo que me é útil, eu faço uso dele, né? E assim de todas as coisas, né? E assim de todas as coisas. Então, esta é digamos, a disposição mental que é a melhor possível diante de tudo aquilo que nos cerca, né? Se isto fosse um escrito budista, se falaria de desapego, né? Se falaria de não ter aquela ligação umbilical com as coisas que nos cercam. Como é um escrito estoico, as coisas são colocadas de outra maneira, mas há uma grande intersecção aqui, né? Então faça uso das coisas que estão sob sua guarda do mesmo modo como os que se instalam em uma hospedaria. Então você está numa casa, você está num trabalho, você tem uma família, mas são coisas também, de uma certa maneira, provisórias, né? Provisórias. Então, se você pensar, pelo menos de vez em quando, né, que as coisas que você tem, no caso das pessoas fica um pouco mais difícil, né? Mas as coisas que você tem são coisas sob sua guarda, né? Não extensões da sua personalidade, né? Mas coisas sob a sua guarda. Se você vier a perdê-las, ou precisar se desfazer delas, esse processo será menos doloroso, esse processo será mais tranquilo, né? E nós nascemos sozinhos, pelados, chorando, indefesos, né? E também nos encaminhamos para o fim da vida numa grande solidão, muitas vezes. Então, não aqui querendo ser um negador da importância da vida civilizada, da vida social, mas é sempre necessário ter-se em vista uma espécie de solidão fundamental nossa, né? Tanto diante das coisas quanto diante das pessoas. Isto não quer dizer absolutamente agir mal, né, com as pessoas ou ser negligente com aquilo que nós temos, muito pelo contrário, aliás, né? Mas sempre uma compreensão mais aprofundada da existência é algo capaz de esclarecer muitas coisas. 12. Se queres progredir, novamente a ideia de progressão, né? Se queres se aproximar do ideal do sábio estoico, abandona pensamentos como estes. Aqui tudo é muito contraintuitivo para nós, né? Especialmente esta primeira. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer, né? Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Ora, nós precisamos trabalhar, né? E nós precisamos trabalhar para o nosso sustento. Epicteto, creio eu, não se colocaria contra a ideia do sustento ou da subsistência,
mas talvez fosse um pouco mais crítico com relação ao trabalho para o acúmulo, né? Um trabalho para ter demais, ter muito mais do que o necessário. Porque isso tornaria os indivíduos, em primeiro lugar, demasiado gananciosos ou ambiciosos, e isso traria também uma série de perturbações, de intranquilidades, de preocupações desnecessárias na visão de Epicteto. Então, esse descuido dos negócios aqui, eu encaro não exatamente como uma negligência do sustento em si, do trabalho em si, mas, digamos assim, da necessidade de ter muito mais do que os outros. E veja-se como essas pessoas quase sempre vivem vidas muito intranquilas, né? Apesar do que propagandeiam de si próprias, né? Porque se elas têm demais, quer dizer também que há pelo menos, digamos assim, um pontinho, um slot de preocupação dentro delas para cada uma das coisas que elas têm. Quanto mais coisas, mais trabalho você vai ter e maiores se tornam as suas preocupações. Né? Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Aqui é uma relação que nós temos com as pessoas, especialmente pessoas que estão sob nossas ordens, né? Que precisam ser sancionadas muitas vezes, ou precisam ser corrigidas. Né? Aqui ele diz, pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na opulência. Isso é tudo muito contraintuitivo para os costumes atuais. Né? Então é melhor você ter pouco, mas não ter aflições e não ter medo, do que você viver na opulência, mas morrendo de medo, né? Morrendo de medo. É melhor ser mau o servo que tu infeliz. Do que ele vai falar aqui? Olha, é necessário relevar muitas coisas. Né? Se você quiser ter uma certa tranquilidade na vida, você tem que relevar muito do que os outros fazem. Tá certo? Então, o seu vizinho está fazendo mais uma festa durante todo o fim de semana, talvez você deva relevar. Claro, há limites, né? Mas deixe para lá. Você está conseguindo dormir? Você está conseguindo fazer as suas coisas? Deixe para lá. Novamente, o seu irmão ligou para você e encheu o seu ouvido de besteiras e tal. Deixe para lá. Então, é necessário relevar em muitas circunstâncias, né? Ok? É claro que muitas vezes você precisa pôr limites também para esses abusos, né? Aqui ele vai falar do servo. Então, como é que você começa a educar-se dessa maneira, né? Para progredir. Como é que você começa a abandonar pensamentos, caminhos mentais que são ruins? Começa a partir das menores coisas, derrama-se um pouco de azeite, é roubado um pouco de vinho, né? Então, quem tem pessoas sob suas ordens, às vezes percebe que algo foi subtraído ou sumiu, você não tem provas contra a pessoa, tem apenas suspeitas, mas é necessário relevar muitas vezes, né? Esse tipo de situação. E aí é necessário dizer-se a si próprio, vejam só que interessante, por esse preço é vendida a ausência de sofrimento, esse é o preço da tranquilidade, nada vem de graça, tudo tem o seu preço. Okay? Então a tranquilidade é algo que se paga com a tolerância face a uma série de comportamentos que não são os melhores. Aqueles que não têm essa tolerância se tornam indivíduos de ânimo justiceiro, mesmo vingativo, que querem absolutamente impor o seu modo de vida sobre os outros, etc, etc, e acabam sendo injustos. Né? Por sua sede de justiça e de reparação, acabam sendo injustos, acabam passando dos limites em diversos pontos. Né? Por esse preço é a ausência de sofrimento, e esse é o preço da tranquilidade.
Aqui são dois termos bastante usados pelos estoicos. O que é vertido como a ausência de sofrimento é apatheia, a ausência de pathos, de paixão, né? Paixão, passio, em latim pathos, em grego é um sofrimento ou uma emoção que causa sofrimento, né? Lembremos-nos da paixão de Cristo, lembremos-nos do verbo padecer, que vem da mesma raiz. Apatheia, a ausência de paixões, é algo próprio do sábio estoico, é um ideal para o qual os estoicos tendiam, né? Então, não ter paixões, viver desapaixonadamente. Não se trata da paixão no sentido da criatividade, da motivação interior, nesse sentido, digamos assim, romântico do termo, né? Daquilo que faz o indivíduo querer ir para frente. Não é essa paixão de que se está falando. Está se falando, por exemplo, do medo, da tristeza, do pavor, da agonia, né, do ressentimento, enfim, do despeito, do rancor, desse tipo de paixão. Emoções carregadas de sofrimento. E nós temos aqui também, logo depois, vertido como tranquilidade, o termo ataraxia, né? Muito importante, sobretudo para os epicuristas, mas também para os estoicos, que é a ausência de tararé, né? Ataraxia, a ausência de perturbação, a imperturbabilidade ou a tranquilidade, que é um ideal também para estoicos e epicuristas, né? Então, não ter nenhum tipo de perturbação. Algo a que apenas o sábio acede, né? Só ele chega lá. E nada vem de graça. Então, se alguém quer atingir esse ponto, vai ter que relevar muitas coisas. Né? Então, na imagem que nós temos do sábio, venha ela de qualquer fonte, né? Na imagem que está no sábio, por exemplo, na Bíblia, nas escrituras islâmicas, na antiguidade greco-romana, sempre há essa ideia de alguém que não se deixa perturbar facilmente, que não se deixa inquietar facilmente e que engole muitos sapos, né? E que releva muita coisa que outros não relevariam, tá certo? E é algo assim de que se está falando, né? Fala-se muito do silêncio, né, do sábio, por exemplo, em diversos pontos da Bíblia, né, o sábio que silencia, que deixa para lá certas coisas. Há um ideal semelhante na Grécia, né? Claro que há também diferenças. Quando chamares o servo, pondera que é possível que ele não venha, ou se vier, que ele não faça o que queres. Aqui estamos falando de algo que se chama cláusula de reserva, né? Quando você age, dizem os estoicos, sempre pense que algo talvez não dê errado na sua ação. Sempre procure pensar que talvez a pessoa que está envolvida na sua ação não vai responder da maneira como você acharia melhor, tá certo? E assim, se ela vier a ter um comportamento que não for o melhor, você não vai se irritar, né? Você não vai ficar fulo da vida com ela. Então aqui está se falando do servo, né? Então você pode pedir uma coisa para o servo, você pode pedir uma coisa para qualquer pessoa e ela não fazer, ou ela não entender, ou ela fingir que não entendeu, certo? Tudo isso é possível. Então, vai pedir algo para alguém, procure antecipar-se a aos resultados possíveis, né? Nem sempre isso é fácil, né? Mas a posição do servo não é tão boa para que dele dependa a tua tranquilidade. Então o servo age de uma maneira autônoma, apesar de ser servo. Ele pode não atender, ele pode fazer as coisas com má vontade, né? Ele pode fazer aquilo que lhe dá na veneta. Epicteto está falando com muitas pessoas que são proprietárias de servos ou escravos, né? E o problema dos maus tratos a essas pessoas
existia em Roma, né? Existe até hoje, né? O problema dos maus tratos dos subalternos, né? Aos subalternos, melhor dizendo, às vezes também, né, dos subalternos contra alguém que está acima deles hierarquicamente. Então ele está falando com pessoas que vão ter que lidar com servos muita vez, né? Então, ser tolerante com relação àquele com quem você está tratando, esteja ele na posição em que estiver, e pensar que essa pessoa pode ou não ir na direção do seu objetivo. Sempre que estiver lidando com alguém, procurar antecipar-se, né? É disso que está falando Epicteto. Muito bem, mais 2 belas entradas. Se você gostou deste vídeo, considere inscrever-se no canal, considere dar um joinha, deixar um comentário, compartilhar o vídeo, recomendar o canal para alguém. E nós nos vemos no próximo PLME com mais Manual de Epicteto. Obrigado, fiquem bem. Tchau, tchau. Abraço.